A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dando continuidade às nossas práticas devocionais, hoje vamos falar sobre a prática do discernimento. Essa prática, ela fala da habilidade de distinguir com a maior precisão possível entre duas ou mais coisas, quando a diferença entre elas não parecem muito claras. Sem a prática do discernimento, nós corremos o risco de cometer os erros repreendidos lá em Isaías 5:20. Vamos ler? Isaías 5:20 diz assim: Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Nesse contexto, Deus está reprovando a postura de pessoas perversas e que chamavam aquilo que era errado de certo e o certo de errado. Nos nossos dias a gente vê isso acontecer muito, né? Por isso nós precisamos praticar o discernimento. E a prática do discernimento é tão importante que o rei Salomão, na sua famosa oração, quando ele pede a Deus sabedoria, ele fala com Deus sobre esse assunto. Diz assim, lá em 1 Reis 3:9, Dá a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ora, se Salomão, na sua oração, pede isso a Deus e agrada tanto a Deus, que Deus o elogia por isso e dá outras coisas além do que ele pediu, é bom que nós levemos a sério, não é verdade? Bem, eu não estou falando do dom de discernimento de espíritos, que está falando lá em 1 Coríntios 12:10. Não é esse dom do espírito, mas a habilidade de discernir que nós temos mediante a ação do Espírito Santo em nós. E existem diferentes áreas em que nós precisamos aplicar o discernimento. Uma delas preciso discernir entre o bem e o mal. Discernir entre o bem e o mal é algo tão importante, tão sério, que no Antigo Testamento era tarefa dos sacerdotes ensinar isso ao povo. Cabia aos sacerdotes ensinar ao povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Hoje, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo habitando então em nós. E a unção do Espírito, lá em 1 João 2:27, diz que a unção do Espírito nos ensina todas as coisas. Então, nós precisamos intimidade, comunhão com o Espírito, para termos o discernimento entre o bem e o mal. Uma outra área do discernimento é discernir entre o falso e o verdadeiro. Lógico, ninguém falsifica o que não existe, né? Então, se existe a falsificação, é porque é bem parecido com o verdadeiro. E é curioso que a Bíblia, em toda a sua extensão, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vamos ver várias situações em que Deus nos adverte contra aquilo que é falsificado. Ele fala, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, para nós não dizermos falso testemunho. Ele adverte também ao povo para não realizar falso juramento. Tem falso espírito, lá numa situação em que o rei Josafá e o rei Acabe pedem aos profetas para dizerem a eles sobre irem ou não à guerra. A Bíblia nos fala de um espírito falso ou um espírito mentiroso na boca dos profetas. E dentre todas essas coisas nós podemos ver a Bíblia falando sobre falso juramento, visão falsa, falsa humildade, falsa circuncisão, falsos profetas, falsos mestres e até falsos cristos. Então, diante de tanta coisa que pode ter falsificação, nós precisamos de discernimento para não abraçarmos aquilo que é falso e deixarmos de lado o verdadeiro. Uma outra área do conhecimento, do discernimento, nós precisamos discernir entre a própria vontade e a vontade de Deus. Mas essa área também é delicada, né?
porque às vezes tem coisas que é a nossa vontade, mas não é bem a vontade de Deus. Ou às vezes a vontade de Deus não é exatamente o que nós estamos querendo. A nossa vontade muitas vezes é confundida. E às vezes nós mesmos queremos camuflar isso, aplacar a nossa consciência, dizendo que a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas nós precisamos discernir também isso. Existem situações em que fica muito claro. Por exemplo, José, lá na casa de Potifar, ele não teve dificuldade nenhuma em perceber que não era a vontade de Deus que ele se deitasse com a mulher de Potifar, enquanto possivelmente a sua carne estivesse querendo muito aquilo. Já no caso de Davi, por exemplo, lá na caverna de Adulão, quando Saul está numa situação vulnerável e um dos seus guerreiros fala: olha, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Porque, na verdade, naquela situação, Saul se fez inimigo de Davi. Porque Saul estava perseguindo Davi, Saul queria matar Davi. E Davi já tinha sido ungido para ser rei de Israel, ele tinha a unção de Deus sobre ele, ele sabia, ele tinha consciência dessa unção, ele sabia que Deus o queria como rei. Então, pode ser que ele tenha pensado que era realmente a vontade de Deus que ele matasse Saul. Mas quando ele corta a orla do manto de Saul, a Bíblia diz que pesou-lhe o coração. Isso mostra que havia um coração sensível para Deus. E um coração sensível, uma sensibilidade para perceber a direção de Deus, traz o discernimento. E foi o que Davi fez. Ele discerniu que não era o propósito de Deus que ele matasse Saul. E uma outra área do discernimento que também nós precisamos estar atentos é que nós precisamos discernir entre as nossas falhas e as falhas alheias. Temos muita facilidade em perceber a falha do outro, mas às vezes nós temos dificuldade em identificar as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, não é verdade? E agora eu quero usar de novo Davi como exemplo, mas só que numa outra situação. Muitos anos mais tarde, quando ele já é rei, bem-sucedido, e ele peca, naquele caso lá de Batseba. E foi necessário o profeta Natã ir lá confrontá-lo para mostrar a ele que ele estava errado. E ainda assim, Natã, quando usa uma história, uma ilustração a respeito de um homem rico que matou a única ovelhinha do homem pobre e tal, Davi foi muito rápido em perceber, em identificar e até mesmo condenar aquele homem. Mas aí então Natã diz: você é esse homem. Um outro caso também que a pessoa teve dificuldade de perceber o próprio erro foi Judá, no caso de Tamar. A Bíblia nos conta que Judá, um dos filhos de Jacó, os filhos dele, 2 dos filhos dele se casaram com a mesma mulher. O primeiro morreu e o segundo casou-se para poder suscitar descendência. E aí ele morreu também. E quando foi para Judá dar o terceiro filho, Judá não o fez. E aquela mulher se disfarçou de prostituta para deitar-se com Judá. E quando ela, mais tarde, apareceu grávida, Judá foi muito rápido em condená-la, em perceber o erro dela, né? Mas quando ela expôs o bordão dele e o selo, mostrando que ele era o pai da criança, ele percebeu quão grande era o erro dele. Mas foi preciso ser apontado, foi preciso ser confrontado para perceber o próprio erro, a própria falha. Nós precisamos estar atentos para discernirmos as nossas próprias falhas e não, muitas vezes, culpar o outro por um erro que é nosso. Uma outra área do discernimento é que nós precisamos discernir entre acontecimentos comuns e grandes momentos de Deus. E eu vou trazer um exemplo muito forte, que é quando o povo de Israel não reconheceu a Jesus como o Messias. Antes, eles o entregaram à crucificação. Eles não perceberam que Jesus era o Messias. Foi algo muito grave, muito sério, porque eles não receberam aquele que o verbo
que era Deus desde o princípio, que se fez carne e habitou entre nós. Existem fatos corriqueiros também na nossa vida que muitas vezes Deus está falando, Deus está fazendo e nós achamos que são coisas comuns, naturais, não percebemos, não discernimos a direção divina. Nós precisamos de intimidade com Deus para discernirmos entre aquilo que Ele está fazendo e aquilo que é algo natural que está acontecendo naturalmente, né? Existem dois fatores que dificultam muito o discernimento, a prática do discernimento. Um deles é o pecado, que cega e cauteriza a consciência. Muitas vezes as pessoas que estão presas nas práticas pecaminosas, elas não têm mais discernimento por causa da cegueira que o pecado produziu. E um outro fator também muito sério são as ações satânicas. Muitas vezes as práticas do diabo mesmo no mundo, porque o mundo jaz no maligno, elas dificultam a percebermos, porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Então, às vezes, ele pode trazer o engano, fazer parecer que uma coisa é certa, é de Deus, quando na verdade não é. E a parábola do joio e do trigo deixa isso muito claro. Foi tão sério, tão claro, que havia um fazendeiro que plantou o trigo e o maligno foi e jogou semente de joio. E os dois cresceram, eram tão semelhantes, tão parecidos, que quando os funcionários, os trabalhadores pediram para cortar o joio e deixar só o trigo, o dono da terra falou, não faça isso para não correr o risco de cortar o trigo junto com o joio. Isso nos mostra que até a consumação dos séculos, precisamos aprender a lidar com essa situação de confusão criada pelo maligno, criada pelo inimigo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê discernimento, nos dê graça para percebermos as coisas claramente e andarmos na direção daquilo que Deus planejou para nós. Amém, queridos? Eu queria pedir para você deixar nos nossos comentários alguma situação difícil de discernir e que Deus te deu o discernimento apropriado. Comente lá, compartilhe conosco da sua prática de discernimento. E no próximo vídeo a gente se encontra. Até lá, que Deus te abençoe.